Olá, Luiz, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo? O pessoal vai chegando por aí enquanto a gente segue para nossa caminhada pela vida de Cristo, não é? A gente está meditando esse livro aqui do Fulton Sheen, né, Juliano? Boa tarde, tudo bem? Então estamos meditando a vida de Cristo através do livro do Fulton Sheen. E a gente hoje vai ter um momento decisivo na nossa caminhada, porque a gente termina esse primeiro volume aqui da vida de Cristo, né? Terminamos o primeiro volume, na qual Fulton relata toda a vida pública de Jesus, todos os acontecimentos da vida pública de Jesus, tudo que Jesus fez, o que Jesus disse, e a nossa reflexão nas últimas lives, né? Já foram 13 lives, hoje é a 14ª live. A gente vai ver o último capítulo desse primeiro volume, o capítulo 28. E se Deus quiser, vamos também iniciar o capítulo 29 do volume 2 aqui, ó. Volume 2, segundo volume do livro Vida de Cristo. Tem algumas edições que fazem isso num volume só, mas essa separação é importante porque esse primeiro volume é todo dedicado, como eu disse, à vida pública de Jesus. O Luiz está perguntando aí quantos volumes são. Nessa edição são 2 volumes. O primeiro volume dedicado toda a vida pública de Jesus e o segundo volume dedicado especificamente para a sua paixão, morte e ressurreição, né? Então Fulton vai relatar ali, vai iniciar com as perseguições de Jesus ali e vai culminar com a sua ressurreição, certo? O Tiago vai entrar daqui a pouco, então a gente já vai iniciar a nossa conversa, a nossa live, a nossa reflexão sobre 2 importantes capítulos da vida de Cristo, meditados por Fulton Sheen. Tudo bem? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Tiago e São Cristóvão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, começaremos pelo capítulo 28, a meditação de hoje. O capítulo que tem como título Os Pagãos e a Cruz. Fulton vai apresentar para a gente, nesse capítulo, a relação que Jesus teve com o povo pagão, com o povo que não era judeu, e qual é a relação de Jesus, do povo pagão, e da cruz de Cristo, né? A cruz que projeta sombra sobre toda a vida de Cristo, como Fulton sempre diz pra gente, como Fulton sempre coloca, sempre as reflexões de Fulton indicam um ponto lá na cruz, né? Trazem pra gente esse olhar da vida de Cristo através da cruz, enxergando a sua glória e ressurreição também. Então, a vida de Cristo é toda meditada por Fulton Sheen sobre esses 2 aspectos, a cruz de Cristo e a sua ressurreição e glória após a crucifixão. Então hoje ele vai relatar para a gente essa relação de Jesus com o povo pagão e também com a cruz. Pois, como Fulton começa dizendo que Cristo veio ao mundo para salvar a todos os homens, né? Embora esse plano de salvação no primeiro momento tenha sido destinado ao povo judeu, o evangelho tenha sido limitado aos judeus num primeiro momento, aos poucos a gente vai vendo que a missão de Jesus vai se revelando universal, vai se revelando para todos. A salvação é para todos. E aos poucos Jesus vai revelando isso a nós, não é? De fato, ele escolheu 12 apóstolos dentre os judeus. Escolheu 12 fazendo referência às 12 tribos de Israel, ao povo escolhido, ao povo sempre amado por Deus, ao povo que Deus protegeu, ao povo que Deus acolheu, ao povo que Deus cuidou com carinho durante toda a sua história, ao povo que Deus fez sair do Egito das mãos do faraó. Então, esse povo eleito vinha sendo acompanhado por Deus, vinha sendo cuidado e tratado por Deus desde sempre, não é? Então, Jesus escolhe 12 dentre os judeus para indicar que a salvação era para ser iniciada por esse povo. No entanto, ao longo do caminho, Jesus teve muitos contatos com os pagãos, né? E até operou alguns milagres, entre eles, como a gente vai
vai ver aqui hoje, Fulton nos destaca 3 milagres que Jesus realizou em meio ao povo pagão. O primeiro milagre é aquele do centurião romano, né? Um membro da guarda romana, um membro dos soldados romanos, um centurião, um líder de tropa. Ele já sabia que existia uma divisão, essa divisão entre judeus e pagãos. Ele tinha consciência, ele tinha essa noção de que o povo judeu era o povo escolhido e o povo pagão era um povo que estava à parte. Sabia dessa divisão que havia entre os judeus e os pagãos. Tanto que quando o seu servo fica doente, à beira da morte, chega a dizer o Evangelho, não é ele que vai pessoalmente até Jesus. Não é o centurião romano, líder da tropa, sabendo dessa diferença, não é ele quem vai chegar a Jesus Cristo. Ele pede para alguns anciãos judeus chegarem a Jesus e pedirem a ele pelo seu servo que estava doente, né? Porque imaginem, ele como centurião romano pensa, como é que eu vou chegar a Jesus sabendo que eu sou pagão, sabendo que eu sou do mundo pagão, sabendo que eu não sou do povo escolhido? Como é que eu vou me aproximar de Deus sabendo que eu não sou do povo escolhido? Ele tinha essa dúvida na cabeça. Então ele pede aos anciãos judeus que vão até Jesus para pedir a Jesus curar o servo desse centurião romano, desse chefe de tropas, não é? E parece que Jesus demonstra uma certa relutância em atender o pedido dos anciãos judeus ali, né? O evangelista Lucas narra que os anciãos rogavam-lhe insistentemente, ou seja, pediam a Jesus com insistência, como se Jesus tivesse certa rejeição, certo receio de ter esse contato com o povo pagão ali naquele momento, né? No entanto, Jesus decide ir até a casa do servo, ir até a casa desse homem que estava doente, esse servo do centurião romano, para curá-lo. Jesus decide realizar essa cura. No entanto, quando ele está indo para realizar essa cura, o centurião diz algo que soa aos nossos ouvidos. Até hoje a gente repete essa frase todas as vezes que vamos à missa, não é? Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. Em todas as missas a gente repete, Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. A gente, como servo, como o centurião romano, não reconhecendo que há uma distância entre nós e Deus, que a gente não consegue sozinho acessar ao céu, acessar a eternidade, a gente reconhece humildemente a nossa condição de criatura necessitada de Deus e se aproxima com essa humildade e com essa fé. Eu não sou digno de te receber, Senhor, mas diga uma palavra e me salve meu servo, como disse o centurião romano. Me salve, Senhor, por tua palavra. E a palavra de Deus, a palavra do Pai, é o próprio Cristo. O Cristo é a palavra de Deus. O Cristo, Jesus, é a palavra do Pai pronunciada eternamente. Diz São João da Cruz que o Pai pronunciou uma só palavra e entrou em silêncio. A palavra do Pai é o Filho que realiza todas as coisas. É o Filho Jesus que vem a nós para nos salvar, para salvar o povo judeu e para salvar o povo pagão. Santo Agostinho, comentando essa passagem, ele diz assim: considerando-se indigno de que Cristo entrasse em sua casa, o centurião foi considerado digno de que Cristo lhe entrasse no coração. E é esse o modo pelo qual Cristo vai realizar a cura, a identificação da fé do centurião romano, a cura do povo e a salvação de todos nós. É entrando nos nossos corações. Se a gente se considera, de repente, indigno, longe de Deus por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, por algo que na nossa caminhada não corresponde com aquilo que imaginamos ser o caminho de Deus, com aquilo que Deus nos propõe, se a gente considera isso, se a gente pensa isso em algum momento, Jesus disse, eu quero entrar no seu coração para fazer a diferença, para fazer você mudar, para fazer essa mudança na sua vida, para poder entrar e te levar à salvação, para poder te salvar. É o próprio Filho quem nos faz isso. E o pagão, diante dessa frase, né, o centurião romano, dizendo que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, se dobra à autoridade de Jesus, né? Compara Jesus com aquilo que ele mesmo era enquanto função. Ele era um centurião romano, um chefe de tropas, e ele dava ordem aos seus soldados. Dava ordem e os soldados cumpriam.
E então ele diz a Jesus, não precisa ir até minha casa, eu não sou digno de que você entre lá. Dá uma ordem daqui, diga daqui mesmo que meu servo será curado e ele vai ser. Né? É um passo de fé importante, um passo de fé decisivo. É uma fé demonstrada, como Jesus mesmo diz, ele reconhece essa fé no centurião, dizendo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé entre o povo escolhido, no meio do povo para o qual eu vim, no meio do povo para o qual eu vim salvar, nem mesmo entre eles eu encontrei a fé que eu encontrei em você, meu pagãozinho, né? Como dizendo para o centurião. Se a gente diz isso em toda a missa, né? Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas diga uma palavra e serei salvo, não deve ser algo só dito, mas vivido, né? Aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo, aquilo que eu digo, aquilo que eu creio, aquilo que eu rezo, as coisas estão ligadas, né? Eu verdadeiramente vivo, eu verdadeiramente creio naquilo que eu rezo todas as missas, eu creio nesse poder de realização da salvação de Jesus na minha vida, né? Eu acredito realmente nisso, eu vivo realmente essa salvação, como esse centurião tinha certeza, Senhor, se tu disser uma palavra daí de onde estás, lá na minha casa, lá onde meu servo está doente, ele vai ser curado. Não precisa ir até lá. Eu tenho fé de que com tua palavra as coisas são realizadas. Eu tenho fé de que tu realizas por tua palavra, pelo teu poder, pela tua divina condição, as coisas todas em minha vida. Então diz daí mesmo de onde tu estás, e ele lá na casa vai ser curado. Então esse é o primeiro encontro de Jesus com um pagão, né? O centurião romano. Para quem chegou depois do começo, a gente está falando do capítulo 28 do livro Vida de Cristo, onde Fulton retrata os encontros de Jesus com os pagãos, né? Faz essa relação dos pagãos, Jesus e a cruz. E o primeiro encontro, então, é esse com o centurião romano. O segundo encontro que Jesus faz com os pagãos, com o povo pagão, é daquela mulher sírio-fenícia, né? Aquela mulher que se aproxima de Jesus, pedindo para Jesus curar a filha dela, né? Minha filha está doente, minha filha está possuída por um demônio, né? Jesus cura aquela mulher, Jesus cura minha filha, ela pede. E aqui Jesus reluta explicitamente em realizar um milagre. Se com o centurião o evangelista não deixa tão explícito assim essa relutância, essa certa distância de Jesus em atender ao pedido do centurião, né? No início um certo afastamento, aqui Jesus é mais explícito, né? em recusar, digamos assim, no início esse milagre, né? A mulher então pede para Jesus a bênção sobre sua filha que estava atormentada por um demônio. Eu vou ler aqui o trechinho desse evangelho. Então a mulher pede a Jesus para que ele cure a filha dela, e Jesus diz assim a ela: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Desculpe, antes o diálogo é assim. Jesus não responde à mulher. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Os discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos interrompe, ela nos persegue com seus gritos. Ou seja, a mulher está enchendo o saco gritando aqui, Jesus, para você curar a filha dela. Manda ela embora, deixa a gente em paz. Né? É como se os discípulos dissessem para Jesus, eles não querem que o milagre seja realizado para aquela mulher. Ele quer que ela deixe eles em paz. Né? Quantas vezes, algumas situações em que as pessoas às vezes se aproximam de nós querendo alguma ajuda, querendo algo que a gente possa ajudar, uma conversa, que a gente escute às vezes a pessoa, que às vezes a gente nem tem palavra para tentar ajudar aquela pessoa. Determinadas situações que aparecem na nossa vida e você fica até assim, né? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? Não consigo nada daqui. E a pessoa diz para você, e às vezes a nossa atitude é a atitude de eu quero ficar em paz, sai daqui, né? De dispensar logo a pessoa, de dispensar aquela situação que me incomoda, que me, como dizem os discípulos, que persegue com seus gritos, né? Aquela ajuda que vem e eu não consigo ajudar e vou dispensar. Ao contrário, eu encaminho a Jesus, né? A atitude com que os discípulos até acabaram fazendo sem querer,
encaminharam a Jesus, dizendo: olha, Jesus, ela está gritando aqui, ajuda ela, né? Eles não pediram isso, mas a nossa atitude correta, a nossa atitude diante de situações que a gente não consegue, a gente é impotente, a gente recebe pessoas necessitadas e pessoas que pedem ajuda e pessoas que querem se aproximar de Jesus e às vezes não sabem como, pessoas que querem as situações da sua vida tantas difíceis e não sabem como lidar com elas, e elas às vezes querem esse encaminhamento para quem pode realizar todas as coisas, que é Jesus Cristo. É Ele que realiza todas as coisas boas na nossa vida. Então Jesus, no início, fica quieto, mas depois ele responde à mulher: então, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Jesus está dizendo que aquela mulher era uma mulher pagã. O pão dos filhos, quem eram os filhos? Os judeus, aqueles pelos quais Jesus tinha vindo, aqueles que eram o povo eleito de Jesus Cristo, de Deus, e pelos quais Jesus tinha vindo anunciar a salvação primeiro. Então, não convém jogar aos cachorrinhos, como os judeus chamavam os pagãos, não convém jogar aos cachorrinhos algo que é tão precioso, que eu vim trazer para os judeus, algo que eu vim trazer para o povo eleito. No entanto, Jesus dizendo que não convém jogar aos cachorrinhos aquilo que foi feito para os filhos, a mulher o surpreende com uma frase, né? Ela diz assim: certamente, Senhor, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. É como se ela dissesse: eu não sou filho, mas eu sou cachorrinho do dono. Eu sou da mesma casa, eu moro na mesma casa. Então, ainda que eu coma aquilo que sobra, ainda que eu coma as migalhas da mesa, eu estou comendo a comida do Mestre. Eu estou comendo a comida do Salvador. Eu estou me alimentando daquilo que é o mesmo alimento que veio para o filho. Então, ainda que sobre umas migalhinhas, ainda que sobre um pouquinho, dispensa isso, Senhor, a mim. Eu reconheço na minha indignidade que eu sou esse cachorrinho, que eu sou esse povo que não é o filho. Esse povo que mora na mesma casa do filho, mas não é o filho, é o cachorrinho. Reconheço essa minha indignidade. Mas, Senhor, se eu me alimentar dessa comida que está aí na mesa, ainda que sejam migalhas, será a comida do rei, a comida do mestre, a comida do dono da casa. Então, é um ato de fé daquela mulher pagã, daquela mulher que tinha vindo de longe pedir ajuda a Jesus. E diante desse ato de fé, Jesus novamente reconhece e enobrece esse ato de fé da mulher. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. E a filha da mulher é curada. Dali de onde Jesus está, diante do ato de fé daquela mulher, exigindo um ato de fé, ele falou aquilo para ela, quase como que obrigando ela a declarar a sua fé, acreditando, demonstrando a sua fé em Jesus Cristo, a sua fé no poder de Deus, a sua fé no poder de Jesus Cristo, que veio para nos salvar, para nos encaminhar de volta ao Pai. Jesus, a partir dali, salva a filha da mulher, cura a filha da mulher. Pois bem, o terceiro encontro com o mundo pagão, com os pagãos, em que Jesus vai realizar a sua missão, vai revelar a sua missão também entre os pagãos, acontece com aquele Gerazeno possuído, na região pagã de Gerasa. Tinha um homem possuído. Quando Jesus pergunta para ele qual é o nome do que está te possuindo, aquele demônio responde: nós somos legião. Como uma legião era uma tropa de até 5.000 soldados romanos. Então significa que naquele homem habitavam até 5.000 demônios. Então era um homem possuído por 5.000 demônios, numa região pagã de Gerasa. Ele vivia num cemitério, ou seja, no lugar mais impuro possível. Então, se você disser a um judeu que ele vivia num cemitério, que ele era da região pagã e que ele estava possuído, era o mais profundo da degradação humana, o mais profundo da impureza, das forças do mal. O homem estava totalmente arruinado. Naquela região, até os porcos viviam naquela região. O porco que é aquele animal tido como impuro pelos judeus. O Tiago chegou por aí, daqui a pouco ele vai entrar, tá? Então, o evangelista retrata aqui toda aquela região de impureza, aquela região de paganismo, aquela região onde Jesus vai até lá e, diferentemente do centurião,
e da mulher, que tinham alguma coisa de fé, que viam em Jesus aquele que poderia realizar algo, aquele homem estava endemoniado, estava fora de si, estava arruinado, né? Ele não tinha nada, não sobrava nada naquele homem. Não sobrou nem um mínimo de fé. Vou entrar o Tiago aqui. Aquele homem. E apesar disso, Jesus vai liberar aquele homem dos demônios. Apesar de... Boa tarde, Tiago. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Pois bem, estamos terminando aqui o capítulo 28. Estava dizendo dos encontros de Jesus com o povo pagão, né? Então Jesus vai a essa região de Gerasa e se encontra com aquele homem possuído e liberta ele dos demônios, né? Mostrando que Jesus vai até o mais profundo da gente, até o mais íntimo de nós. Ele nos busca em todos os lugares, né? A salvação é realmente para todos. Pense aí, você pode ter nascido e sido criado a vida inteira na igreja, mas certamente você conhece pessoas das quais Jesus já livrou de situações e olha, você não imagina se olha para a vida dessa pessoa só antes daquilo que Jesus realizou dela, daquele encontro, daquela decisão da pessoa de ir até Jesus e da realização da salvação de Jesus na vida daquela pessoa a partir de então, né? O encontro do amado, com aquele que deseja amar. Você olha para a vida dessas pessoas e vê realmente de onde Jesus é capaz de tirar algumas pessoas em determinadas situações, né? Alguns têm a graça e a felicidade e devem aproveitá-la bem, hein? Essa graça e a felicidade de ter nascido a vida inteira na igreja, serem criados a vida inteira numa família católica, enfim, né? Tem muitas pessoas desse sentido. Mas, por outro lado, tem muitas pessoas que experimentam o contrário, experimentam uma vida afastada de Deus, longe de Deus, profundamente afastada de Deus, profundamente com mal enraizado, com mal vivendo situações de maldade, ou vendo, ou convivendo, né? E você vê pessoas nessa situação que Jesus busca, Jesus vai até elas e as tira. A decisão dessas pessoas de se entregarem a Jesus Cristo é realmente uma manifestação de fé ali, e você vê que Jesus realmente vai buscar a gente em todos esses lugares, não é? No entanto, apesar desses contatos com o mundo pagão, apesar de realizar milagres entre os pagãos, como a gente viu aqui, não foram suficientes esses milagres para converter todo mundo pagão, para que houvesse um início de uma evangelização mundial, toda a sociedade se tornasse cristã, não é? E o momento que isso vai se dar vai ser na cruz. Fulton Sheen, então, comenta que vai haver uma clara e intrínseca ligação entre os pagãos e o motivo da vinda de Jesus, entre a razão de Jesus ter vindo e o povo pagão. E vai nos mostrar outros 3 momentos onde a morte e a redenção de Jesus estava ligada ao povo pagão. O primeiro é o nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus, o povo pagão está ali identificado pelos reis magos. Os reis magos simbolizam, identificam o povo pagão que vão ao encontro de Jesus, e vão ao encontro de Jesus em que momento? Em que está acontecendo o primeiro atentado contra a vida de Jesus. Herodes, sabendo que haveria de vir um rei, que haveria de libertar o povo de Israel, manda matar todos os bebês até 2 anos. E o povo e os pagãos vão até Jesus nesse momento, né? O primeiro atentado à vida de Jesus, a primeira manifestação de que Cristo deveria morrer, nesse momento os pagãos estão junto de Jesus ali. Os pagãos estão na cena, né? Estão em volta de Jesus, né? A sombra da morte pairando sobre a vida de Jesus desde o seu nascimento e os pagãos ali rodeando Jesus. O segundo momento é o encontro com gregos. Quando Filipe e André intermediam um encontro de Jesus com gregos, Jesus sabia que para atingi-los, para atingir o coração dos pagãos, não adiantava ele citar Sagradas Escrituras, né? Não adiantava ele citar o que havia sido escrito pelos profetas, pela lei, porque os pagãos não iam reconhecer, os pagãos ou iam ouvir e nem ligar para Jesus. Então Jesus dá um exemplo do grão de trigo. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Então os pagãos reconhecem ali o grão de trigo que deve morrer
para produzir fruto. Eles eram pagãos, mas eles cultivavam, né, sementes, cultivavam o trigo, sabiam que realmente o grão de trigo tinha de morrer para poder nascer o trigo. Assim como Jesus deve morrer para poder nascer a vida, para poder brotar a vida, para poder fazer nascer a vida divina dentro de cada um de nós, para poder compartilhar conosco a vida divina que ele veio nos dar. Então, a morte de Cristo ali manifesta naquele exemplo aos pagãos, também revelava que quanto mais perto da cruz Jesus chegava, mais perto dele também estavam os pagãos. E o terceiro momento em que Jesus, a cruz e os pagãos se relacionam é na própria crucifixão de Jesus, né? A própria crucifixão tinha ali inúmeros pagãos ao redor de Jesus. A corte romana onde Jesus foi julgado, né? A corte romana não era o povo judeu, a corte romana era o povo pagão onde Jesus foi julgado. Simão de Cirene, que ajuda Jesus a carregar a cruz, meio relutantemente, meio não querendo fazê-lo, mas ajuda Jesus a carregar a cruz, é um pagão. Os soldados romanos, tantos soldados romanos, os que batem em Jesus, os que acompanham Jesus, o que fura Jesus depois, né, o que traspassa a lança ao lado de Jesus, era um pagão, né? Então, se todos os milagres de Jesus não foram suficientes para convencer o povo, para atrair o coração humano, como a gente viu na última live, então a cruz de Cristo é essa cartada final, né? Esse último argumento de Deus para tentar convencer o coração humano. E agora que o Filho do Homem foi levantado, iria atrair todos a si, todos os homens, todos, não só o povo judeu, mas também o povo pagão, o povo que somos nós, né, no dia de hoje. Eu não nasci judeu, você também não, creio, Tiago também não, que eu sei, e somos todos pagãos, né? Então somos todos participantes desse povo que recebeu essa revelação, e a partir da morte de Cristo se rompe então essa barreira, essa divisão que havia entre o povo que havia sido escolhido e o povo pagão, o povo judeu sempre amado e acolhido por Deus, e o povo que era separado agora são um povo só, que vão buscar a salvação de Deus, que vão receber essa graça da missão universal, da missão católica, né, de Jesus Cristo. Fulton comenta que se Jesus fosse só um mestre, essa fé jamais teria sido propagada no mundo todo. E não somente aos pagãos de antes, aqueles pagãos lá, mas chega a nós a salvação nos dias de hoje, né? De todas as épocas. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, essa universalidade da salvação de Cristo se revela, Fulton encerra aqui, em 3 modos. No tempo, no espaço e no poder. No tempo, porque não ficou preso àquela geração. A salvação não era só para aquela geração contemporânea de Jesus, mas para todas as gerações de antes e de depois do povo pagão. No espaço, porque não se limitou a uma única nação. Não foi só para aquela nação que vivia ali junto de Jesus, mas para todas as nações dali em diante, até a nação brasileira, até a nação ucraniana, a nação polonesa, todas as nações do mundo de hoje recebem as graças do sacrifício redentor de Cristo na cruz. E do poder de Cristo, pois não há pecado que o sacrifício redentor não possa apagar, não possa redimir. O sacrifício redentor de Cristo, então, abrange, contempla todos os tempos, todo o espaço e todos os pecados. É a salvação de todos os pecados. Então, diante da cruz, a cada dia Jesus se revela a nós, revela que a salvação ao povo pagão, ao povo que somos nós, que recebemos essas graças através do sacrifício de Jesus, revela a cada dia que, se foi na cruz que ele se revelou a salvação do povo pagão, que o povo pagão abriu os olhos e o coração, é também na cruz de cada dia que a gente vai abraçando essa realidade, abraçando a pessoa de Jesus Cristo, se encontrando, se unindo verdadeiramente a Ele e tendo acesso e tendo mais clareza e mais decisão e mais firmeza nessa fé de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E se Cristo, ele redimiu tudo aquilo que ele assumiu, então mais do que Jesus assumiu uma raça, o povo judeu, ele assumiu o gênero humano, né? E assim ele morre por todos, como você bem disse, é na cruz que ele atrai todos os homens para si. E dessa forma concluímos
o primeiro volume do Fulton Sheen, Vida de Cristo, e já iniciamos o segundo volume, como vemos dizendo, onde o enfoque é todo para o cenário final, né? Onde tudo aponta para a cruz. Então, agora todo esse segundo volume, e Fulton já começa esse capítulo 29 justamente mostrando um cenário em que tudo isso aconteceu. Como que Jesus chegou a ser odiado, desprezado e assim entregue para ser morto pelos fariseus, os doutores da lei, os escribas. E então, capítulo 29, a crescente oposição. Fulton já inicia dizendo que, da mesma forma que muitos cresciam na sua fé, cresciam na sua adesão à pessoa de Jesus, também tinha aqueles que cresciam no seu ódio, na sua indiferença e renúncia de Jesus. E que isso ocorria de dentro para fora, assim como ocorre também hoje na nossa renúncia ou adesão a Cristo, né? Começa de dentro para fora. E Fulton já cita 4 pontos justamente que é onde vai aforir todo esse ódio, onde começa primeiramente do interior, do coração deles, onde eles cerram seu coração, não permitem se aproximar de Jesus, e que esse ódio vai crescendo tanto que ele começa a transbordar. Primeiro, para os discípulos, onde o ódio a Jesus vai dar também nos discípulos, que com a sua vida eles vão apontar para o Mestre, para Jesus Cristo. Depois, para o povo, onde eles vão tentar, através de blasfêmias e calúnias, dispersar o povo para não acreditar, não ouvir a Jesus. E por fim, eles irão direcionar o seu ódio à própria pessoa de Jesus. E tudo começa, como o Fulton vai nos indicando, quando Jesus cura um paralítico. Relembrando essa passagem, é quando um paralítico não consegue se aproximar de Jesus, que está numa casa cheia de pessoas. Então 4 amigos os carregam, os levam até o telhado, fazem um buraco e descem então esse paralítico e Jesus o cura. Primeiro interiormente, cura os seus pecados, e depois fisicamente, pedindo para que levante e ande. E nesse momento, em toda essa circunstância, os fariseus, eles ficam indignados, né? Como que Jesus poderia perdoar os pecados, o que era apenas possível para Deus. Primeiramente, a gente vê em toda essa passagem a grande figura do paralítico, que a princípio até podemos pensar que é uma paralisia física. Ele estava impedido de andar, impedido de dar passos, de ir adiante. Mas se nós formos um pouquinho mais além, nós podemos ver que essa paralisia é uma paralisia muito maior, uma paralisia externa, alguma circunstância na vida dele em que o paralisava de escutar a Deus, de ir em sua direção, seja algum medo, alguma incerteza, mas justamente foi a presença desses 4 amigos virtuosos que o levaram até Jesus, que fizeram com que ele saísse dessa paralisia. Mas voltando aos fariseus, eles ficam indignados e no seu íntimo eles começam a questionar como que Jesus pode perdoar os pecados, onde só Deus pode fazer. E Jesus, sendo o próprio Deus, ele lê os corações dos fariseus e diz: o que é mais fácil? Dizer teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Assim, a gente vê que desde já os fariseus já cerram seu coração para Jesus e se tornam cegos. Como Fulton diz, né? Embora não pudessem negar o que viram, não reconheceram seu poder. Então, eles estavam vendo todas as coisas acontecendo, estavam vindo a Jesus falando, mas estavam negando, a princípio, no seu coração. E o segundo ponto foi quando esse ódio foi crescendo e já se reverberou nos próprios discípulos. Quando, por exemplo, Jesus chama um discípulo dizendo apenas segue-me, que é justamente Mateus, o publicano. Quando a gente apresentou os 12 apóstolos, nós comentamos que Mateus é um ponto controverso entre todos os apóstolos, né? Porque primeiro que ele era considerado alguém desprezível pelos judeus, por ser um judeu que trabalhava para o povo pagão, para os romanos, como coletor de impostos. Por isso ele era considerado como um traidor. Então, quando Jesus o chama, segue-me, e ele simplesmente larga tudo e o segue, ele chama Jesus para cear em sua casa, e assim vai muitos pecadores. Então os fariseus, indignados, se aproximam dos discípulos e dizem: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Dizendo que acaso ele também, vocês são pecadores? E quando os discípulos reportam a
a Jesus justamente esse ódio dos fariseus, que já começa a se demonstrar também nos discípulos, Jesus diz, né, que ele não veio para os justos, e sim para os pecadores. Nos lembrando mais uma vez que Jesus veio para os pecadores e que é justamente quando nós reconhecemos pecadores, necessitados, é que nós conseguimos ter um verdadeiro encontro com Cristo. Mas na medida em que a gente se fecha à necessidade da salvação, se acha autossuficiente, confiamos em nós mesmos, o que acontece? Nos fechamos a Cristo, a novidade. Disputam aqueles que, como os fariseus, se recusam a admitir que estavam doentes com o pecado, não precisavam de Jesus como médico das almas. O cego, que se recusava a admitir a existência da luz, nunca poderia ser curado. Então, enquanto eles negassem a sua cegueira, eles não conseguiriam enxergar realmente quem era Jesus. O que era preciso era realmente eles pararem de confiar em si mesmo para confiar em Deus. Como o próprio Jesus diz, né? Se queres ser perfeito, confie em mim. E se queres ser mais perfeito, confie mais. É justamente essa pedagogia que a gente vai fazendo a cada dia, desconfiando mais das nossas próprias forças, das nossas habilidades, do nosso eu, para passar a confiar na pessoa de Jesus. E é tudo entregar para Ele. Assim, quando nós formos da mesma forma que o paralítico, em algumas circunstâncias da nossa vida, com algum medo, alguma incerteza, nós também vamos parar e reconhecer a presença de Jesus na nossa vida e vermos que Ele é quem tem poder de mudar toda a situação. E assim, como aqueles 4 homens que levaram o paralítico, confiamos que Jesus também colocará pessoas virtuosas em nossos caminhos que agirão justamente como canal de Deus. Mas o ódio dos fariseus foi crescendo cada vez mais e agora ele se voltou para o próprio povo. Quando Jesus ele curou um surdo endemoniado e os fariseus revoltados começam a gritar para o povo: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. É engraçado quando a gente vê quando uma pessoa ela está errada e convicta no seu erro, ela sente uma necessidade de fazer com que as pessoas aceitem o erro. Como que se a maioria concordasse, vai mudar a verdade. E como sabemos, não é nada disso, né? Na verdade, é só uma forma a mais de a gente não se enganar, se afundar no nosso erro. Mas Jesus, ele sempre se entrega a nós e quer nos revelar a verdade, que em última instância é Ele mesmo. Mas assim, como Jesus curou aquele surdo endemoniado, a gente vê que os fariseus é que se tornaram surdos. Eles que cerraram seus ouvidos para não ouvir aquele que é o autor da vida. E meditando sobre justamente esse caminho que os fariseus estavam fazendo, eu lembrei justamente do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, onde ela diz que a nossa alma é como um castelo e que para se encontrar com Jesus, que mora no mais íntimo desse castelo, nós vamos entrando dentro de nós mesmos. E os efeitos de entrarmos dentro de nós mesmos, de cultivarmos uma vida de oração, é justamente começarmos a perder, começarmos a voltar, a escutar, começarmos a falar e se aproximarmos assim de Jesus. E os fariseus estão justamente fazendo o caminho contrário. Estão ficando surdos, estão ficando cegos, mudos. Eles estão justamente se afastando cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o seu ódio começa a crescer exponencialmente. E por fim, o estágio final é justamente quando Jesus está com seus discípulos em um sábado, passando um campo de trigo, e seus discípulos começam a colher e comer o trigo. E então os fariseus ficam injuriados, porque como sabemos, o sábado ele era a expressão máxima da fé de um judeu, né? Tanto o sábado quanto o templo era o que resumia a forma de expressar a fé do judeu, que é justamente o que a gente chama de o Shabat, do sábado, né? Que ele tem 2 sentidos prioritários. O primeiro seria do aspecto humano-social, que seria justamente um dia de descanso. Então, o homem trabalhará 6 dias e descansará um, isso desde a libertação do Egito. E o segundo é justamente o religioso, que é o que nos faz lembrar a criação, que o próprio Deus criou as coisas em 6 dias e descansou no 7º. Então, esse era o significado do Shabat, de consagrar o sábado. Porém, os fariseus não estavam preocupados com isso, e sim com a minúcia da lei, né? Aquilo que estava certo e errado aos seus próprios olhos. E Jesus, ele vai dizer justamente, relembrar a passagem que Davi
e os seus companheiros fizeram o mesmo, né? Entraram, dessa vez, num templo, comeram pão que era reservado aos sacerdotes, mas não foram punidos, justamente pela autoridade de quem é que estava fazendo isso, Davi. E Jesus é quem vai dizer, né, que ele é maior do que o sábado e maior do que o templo. Então, o próprio Deus, maior do que o sábado e do que o templo. E assim, esse ódio dos fariseus cresce de tal ponto que, já não conseguindo mais esconder, como diz as Sagradas Escrituras, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se alimentando tanto desse ódio, eles vão procurar matar a Jesus. E buscando, então, uma forma de criar uma armadilha para prendê-lo, denunciá-lo e matá-lo, eles se aproximam novamente de Jesus e diz: Mestre, queremos ver um milagre, queremos que realize um milagre para nós. E então que Jesus diz nessas duras palavras: essa geração adúltera e perversa pede um sinal. E a adúltera, justamente representando essa infidelidade do povo a Deus, onde o próprio Deus está ali diante deles e eles estão mais preocupados com a sua própria vida, com a sua forma de expressar a sua fé religiosa, que era justamente excluindo aqueles que não agiam da mesma forma. Jesus então vai dar 2 exemplos para dizer que não haveria mais um milagre. O primeiro, do profeta Jonas, que é justamente aquele profeta ranzinza, que não queria cumprir a vontade de Deus, justamente queria fazer o contrário, mas a custo, digamos, a trancos e barrancos, ele cumpriu a vontade de Deus. Ainda que devesse percorrer Nínive em 3 dias para converter, exortar e converter aquele povo, mesmo fazendo isso em apenas um dia, como sinal realmente de controvérsia, né? Eu vou cumprir o que Deus quer, mas não é isso que eu quero. Mas Jesus dá justamente esse exemplo de um profeta ranzinza, de alguém que cumpre a vontade de Deus, mesmo que a trancos e barrancos, mostrando o quão errado eles estavam, quão longe eles estavam da verdade. E diz: ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Ele que, assim como Jonas esteve 3 dias dentro do ventre do peixe, Jesus também, o Filho do Homem, ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, com a sua paixão, morte e ressurreição. E por fim, o último exemplo é da rainha de Sabá, que percorreu uma longa distância para encontrar a sabedoria de Salomão. E como sabemos, Jesus percorreu uma distância ainda maior do que a rainha de Sabá, ele que é a própria sabedoria encarnado, justamente para nos revelar quem é Deus, quem somos nós e qual a nossa missão nessa vida, nesse caminho, como retornarmos para o Pai. Por isso ele diz: aqui está quem é mais do que Salomão. E aí, como Fulton finaliza, pediram um sinal para condená-lo, para condenar a Jesus. Deu-lhes um sinal que os condenava. Jesus, então, mais uma vez aponta e mostra o quanto o ódio deles faziam eles ficar cegos, surdos e mudos. E, então, é justamente esse ódio que vai fazer com que eles vão querer prender a Jesus, matá-lo e sufocar a verdade a todo custo. O que, como sabemos, não será possível. E aí, finalizamos com as palavras do próprio Fulton. Mais uma vez, a cruz e a glória da ressurreição foram postas diante dele como motivo da sua vinda dos céus à terra. Interessante como Jesus, nesse capítulo, Fulton coloca os 4 momentos em que ele diz, né? Aqui está quem é maior do que o templo e o sábado, maior do que... Porque ele é o próprio Deus, né? O templo não é Deus, o sábado não é seu Deus, eu sou o seu Deus, eu sou maior do que a Salomão, porque eu sou a própria sabedoria, maior do que Jonas, porque eu sou a própria realização da profecia, né? Fulton é mestre em compilar as escrituras em temáticas assim, né? Ele cria um tema e parece que tudo vai fluindo bem, vai se encaixando, Natural. vai se naturalmente e se confluindo sempre para o tema da cruz, que projeta a sombra sobre toda a vida de Cristo. Exatamente. Assim nos fazendo, de fato, contemplar a Jesus, né? Ele que a todo instante está se revelando, está se apresentando, até mesmo para aqueles que se aproximam com ódio e desconfiança de Jesus, né? Ainda mais para aqueles que se aproximam com desejo, né? Desejo de o conhecê-lo. O desejo é fundamental para a aproximação, não é? Pois bem, então finalizamos mais 2 capítulos, finalizamos um volume, o primeiro volume finalizado do
do livro Vida de Cristo. Como Agora diz um amigo nosso, toda vez que termina uma coisa na vida, né? Terminamos o volume e começamos o segundo volume já aí, cada dia meditando mais sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo, sobre a sua vida, mas tendo como centro, o centro da nossa fé, a sua Páscoa. Para a semana que vem, temos uma notícia ruim e uma notícia ótima. A notícia ruim eu dou e a ótima você dá. Pode ser. A notícia ruim é que a gente não vai ter a live na semana que vem. E qual é a ótima? A ótima é o mesmo motivo para eu chegar atrasado hoje. Com a graça de Deus, no sábado que vem, às 14 horas, estarei recebendo, eu e a minha noiva Ana, o sacramento do matrimônio. Então, iremos nos casar. Desde já, eu peço a oração de vocês, que está assistindo, que ainda vai assistir, e que por isso não teremos a nossa live, mas continuamos daqui 2 semanas. Isso aí. Mergulhando vocês dois ainda mais na vida de Cristo, pelo sacramento do matrimônio. E como esse vídeo vai ficar salvo no IGTV aí, até pus um link no Instagram, no meu perfil, para o pessoal acessar o canal. E quem ver esse vídeo hoje, amanhã, na eternidade, vai sempre rezar por vocês. Sempre vão ter orações aí para as pessoas que verem esse vídeo. Olha só. Bendito seja Deus. Isso aí. Então, até mais. Obrigado a todo mundo que participou. Nos vemos no outro sábado. E aproveitem sábado que vem, que não vai ter live, para rever as outras, né? Entrar no canal, olhar as que você ainda não viu. Veja lá que é muito bacana. Exatamente. Então, Deus abençoe a todos. Tchau, Everton. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau, Thiago. Até mais. Até.